Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Veja no programa de hoje. Conheça a programação de férias do Instituto Butantan. Descubra qual é a atual situação dos rios brasileiros. E assista a entrevista com Assunta Camilo, diretora do Instituto Brasileiro de Embalagens. O Instituto Butantan está com uma programação especial de férias para visitantes. Se você está na cidade de São Paulo ou vai passar as férias próxima à capital paulista, esse é um ótimo programa. O Instituto Butantan, localizado na cidade de São Paulo, possui uma das maiores coleções de espécies animais do planeta. Ao todo, são 54 mil insetos e répteis, animais importantíssimos para o ser humano, já que servem de pesquisa científica para a produção de medicamentos. É a biodiversidade brasileira colaborando com a saúde de pessoas do mundo inteiro. Hoje, o Instituto Butantan é considerado um dos maiores centros de pesquisa biomédica do mundo, responsável por 93% de toda a produção de soros e vacinas no Brasil. Além disso, o local abriga um serpentário, uma biblioteca, 3 museus e um parque com árvores raras. Um lugar que, além de promover conhecimento, é uma boa alternativa também para se divertir. E nessas férias conta com uma programação especial para agradar a pessoas de todas as idades. No Museu Biológico, o público tem uma aula sobre animais venenosos na atividade chamada Conheça o Horto e Saiba Mais. A nossa atividade de Conheça o Horto e Saiba Mais, ela tem muito a ver com os bichos. Então é uma forma de lazer diferente. E é uma atividade bem interativa, né? Eles vão mexer em peças, vão mexer em pedaços de pele, de ossos e finaliza com mexendo no bicho. As atividades estão abertas para qualquer tipo de público, seja ele do jovem de 2 a 90 anos. O visitante pode chegar na recepção do Museu Biológico e fazer inscrição na hora, porque a gente monta grupos de 20 pessoas. Então é muito simples, não precisa pagar nada. Se alguém pagou o ingresso, pode participar. Se alguém está no Butantan e por acaso não pagou o ingresso, não tem problema nenhum. As atividades do parque são gratuitas, o que é cobrado são as entradas dos museus, é um ingresso único e esse ingresso dá direito a conhecer os 3 museus. Outra atração do Instituto é o Museu Histórico. Criado em 1981, possui um acervo com cerca de 100 mil objetos. São imagens, cartazes e audiovisuais que retratam a história do Instituto, que iniciou suas atividades no início do século passado. Também exibe a mostra Vacinação e Direitos Humanos, a trajetória das políticas de vacinação, que conta a história da vacina desde a sua descoberta até a era da gripe suína. No Butantan, o visitante vai encontrar também uma sala de cinema, situada no Museu de Microbiologia. Neste espaço existe também um laboratório e uma área de exposição na qual o público pode visualizar bactérias, vírus, moléculas de DNA e micróbios através dos diversos microscópicos que ficam à disposição dos visitantes. E neste mês, o museu conta com a exposição temporária Amigos, Micróbios à Parte. O museu ele funciona das 9 às 16h30, de terça a domingo. As atividades elas são desenvolvidas durante esse período, né? Assim que o público procura, a gente acaba levando, por exemplo, no auditório, onde são passados os vídeos, ou eles ficam aqui na área de exposição, onde os monitores podem estar auxiliando e mostrando o que eles têm maior interesse. A área de exposição temporária, Amigos, Micróbios à Parte, é uma exposição para divulgar, né, para mostrar as doenças que estão relacionadas com os animais que estão próximos ao homem. Com todas essas atrações, o Instituto Butantan mostra que, além de centro de pesquisa, une natureza, lazer e educação. Se você está na capital paulista, vale a pena conhecer. Como funciona a lei que pretende remunerar por um serviço ambiental? A lei se baseia no fato de que os impactos econômicos a terceiros devem ser contabilizados e compensados. É o que os economistas chamam de externalidades. Quando essas externalidades forem negativas, que é o caso, por exemplo, da poluição, do desgaste ambiental, o poluidor tem que pagar, deve pagar pelos malefícios causados. E o inverso também é verdadeiro.
Se alguém causa um benefício, se tem uma externalidade positiva, nada mais justo de que receba pelo benefício trazido. É neste princípio que se insere o pagamento pelos serviços ambientais, dentre os quais os serviços florestais, os benefícios causados pelas florestas, que preservam a água, regulam o clima e protegem a biodiversidade. Com tantas leis, portarias e decretos para regular o meio ambiente, o Brasil não estaria criando barreiras para que as empresas comercializassem seus produtos? Ao contrário, pode ser uma grande vantagem competitiva. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de se transformar numa grande plataforma de exportação de produtos, não só agrícolas, mas de biocombustíveis, provando que é capaz de produzir de uma forma sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, respeitando leis trabalhistas, respeitando os direitos sociais e também do ponto de vista ambiental, respeitando a legislação ambiental e tendo produtos certificados que deem a todos aqueles que estiverem comprando produtos brasileiros a certeza de que na produção dos mesmos não houve a devastação dos recursos naturais. No próximo bloco, descubra como está a situação dos rios brasileiros. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual animal brasileiro abaixo está entre os mais contrabandeados no mundo? Letra A, bem-te-vi. B, tatu. C, capivara. Ou letra D, mico-estrela? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual animal brasileiro abaixo está entre os mais contrabandeados no mundo. A resposta correta é letra D, mico-estrela. O Viver Sustentável está de volta. Uma pesquisa feita pela ONG SOS Mata Atlântica percorreu diversas regiões do Brasil para medir o nível de poluição dos corpos d'água. Os resultados não foram nada satisfatórios. O Brasil possui uma das mais amplas e extensas redes fluviais de todo o planeta. O país conta com a maior reserva mundial de água doce e tem o maior potencial hídrico da Terra. Cerca de 13% de toda a água doce do planeta encontra-se aqui. Mas uma pesquisa feita durante o ano de 2010 mostra que não estamos cuidando bem dessa riqueza hídrica. A ONG SOS Mata Atlântica percorreu 12 estados mais o Distrito Federal e recolheu amostras de 43 corpos d'água. Para realizar essa análise, a equipe contou com um kit de monitoramento. Esse kit classifica a qualidade das águas em 5 níveis de pontuação: péssimo, de 14 a 20 pontos, ruim, de 21 a 26 pontos, regular, de 27 a 35 pontos, bom, de 36 a 40 pontos e ótimo, acima de 40 pontos. Os níveis de pontuação são compostos pelo Índice de Qualidade da Água, padrão definido no Brasil por resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Os índices são obtidos pela soma da pontuação de 14 parâmetros físico-químicos, biológicos e de percepção. São eles: temperatura, turbidez, espumas, lixo, odor, peixes, larvas e vermes brancos ou vermelhos, coliformes totais, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, potencial hidrogeniônico, níveis de nitrato e de fosfato. Entre os 43 corpos d'água monitorados, 70% ficaram dentro do nível regular, 25% dentro do nível ruim e 5% dentro do nível péssimo.
As análises que tiveram o melhor resultado foram as do Rio Doce, em Linhares, no Espírito Santo, e da Lagoa Maracajá, localizada na cidade de Lagoa dos Gatos, em Pernambuco, ambas com 34 pontos, classificadas no nível regular. Por outro lado, as análises mais baixas vieram do Rio Verruga, em Vitória da Conquista, na Bahia, resultante em apenas 17 pontos, e a do Lago do Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro, resultante em 19 pontos, ambas classificadas no nível péssimo. Nenhum dos pontos de coleta de água destes 43 corpos d'água pode ser classificado com índices bons ou ótimos, o que aponta a grande necessidade de ações de mobilização da sociedade para a melhoria da qualidade da água em todos os estados. O que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e como funciona o mercado de carbono? O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é um sistema previsto no Protocolo de Quioto, baseado no Cap and Trade, capturo e vendo, que permite que as nações industrializadas compensem as suas emissões adquirindo créditos de carbono de projetos desenvolvidos por países em desenvolvimento, países emergentes, projetos estes que sequestrem o CO2 da atmosfera ou substituam energias sujas por energias limpas. Esses recursos podem ajudar a construir um novo tempo, um tempo em que nós descarbonizamos a atmosfera e passamos a construir uma nova etapa com energia limpa, renovável e sustentável. Professor, o que é o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, previu que todas as nações industrializadas, incluídas no anexo 1, teriam que reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa em 5,5%. Isto em relação aos gases que eram emitidos em 1990. E foi dado um prazo de 2008 a 2012 para que estas nações cumpram o compromisso. Por que se comenta que o Protocolo de Quioto fracassou? Em primeiro lugar, o maior poluidor, o maior emissor de gases do efeito estufa, que são os Estados Unidos, não assinaram o Protocolo de Quioto. Em segundo lugar, muitas das quase 200 nações que ratificaram, que assinaram o Protocolo de Quioto, não o cumpriram. Assumiram o compromisso de reduzir em 5,5% as suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que emitiu em 1990 e, em lugar de diminuir, aumentaram essas emissões de 1997 até hoje. No próximo bloco, assista a entrevista com Assunta Camilo. Ela é diretora do Instituto Brasileiro de Embalagens. Não sai daí, a gente volta já já. Olho vivo, consumidor. Lavar o carro com uma mangueira gasta até 560 litros de água em apenas 30 minutos. Quando precisar lavá-lo, use um balde ou prefira empresas que fazem lavagem a seco. Você sabia que aproximadamente 85% da madeira extraída da floresta é consumida no Brasil? Sempre verifique a procedência de produtos de madeira. Assim você vai ajudar a controlar o desmatamento irregular. Procure sempre o selo de certificação FSC. O Viver Sustentável está de volta. O entrevistado especial do programa de hoje é Assunta Camilo. Ela é diretora do Instituto Brasileiro de Embalagens e nos fala sobre a sustentabilidade no setor. Hoje temos a satisfação de receber aqui no programa Assunta Camilo, engenheira mecânica pela Politécnica da USP, com pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e na Business School,
com uma longa experiência em embalagens e é a diretora do Instituto de Embalagens. Prazer recebê-la. Todo meu. O país acaba de aprovar uma política nacional de resíduos sólidos e inclui nessa política nacional a questão da logística reversa e diversas outras disposições legais a respeito de embalagens, de lixo. Qual o papel hoje da embalagem na vida moderna? Bom, nós não viveríamos hoje da vida que nós temos, no nível de urbanização que temos, sem embalagens. A gente não consegue trazer leite, não consegue trazer legumes e verduras se a gente não tiver a embalagem para proteger tudo isso, proteger, podermos armazenar e consumirmos quando quisermos. Agora, depois que a gente consome, a gente precisa descartar. Para isso, a gente tem que ter elas, para começar, muito bem identificadas, né? Claramente identificada e, se possível, orientando o descarte corretamente, fazendo parte da educação. E na sua avaliação, parte das embalagens que são hoje produzidas no Brasil não tem uma identificação suficiente a respeito do seu descarte? A enorme, esmagadora maioria, infelizmente, não tem identificação de qual o material, em que lixeira devemos descartar e como recuperar esse material, né? Então, não custa nada, a embalagem já está pronta, ela poderia ser um grande veículo de comunicação de massa, né? Porque quantas embalagens nós manuseamos num dia? Né? Infelizmente, as embalagens não educam as pessoas, né? Elas poderiam ser um veículo de educação. Sunta, nós sempre encaramos que para resolver um problema ambiental, nós devemos simultaneamente trabalhar em 3 vertentes: legislação, investimentos públicos e privados e conscientização. Na parte de legislação, nós devemos aprimorar a lei, colocar mais dispositivos compulsórios, para que não dependa só de uma conscientização. As embalagens venham já com orientações claras sobre o seu descarte. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda está sendo discutida, como é que vai ser o que vai se priorizar e as etapas. Nós já temos no Brasil uma norma com a regularização da ABNT. Tem força de lei, então nós temos a 14021 que fala sobre rotulagem ambiental, né? Só que, infelizmente, as pessoas não estão colocando, já temos a lei, mas as pessoas as empresas não estão observando. Até grandes empresas cometem erros na identificação das embalagens. E orientação pouquíssimas estão fazendo. E é uma grande oportunidade, eu acho que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vai ser uma grande oportunidade para as embalagens, para a indústria de embalagens como um todo, para a sociedade resolver de uma forma organizada a situação. A norma da ABNT tem força de lei. Tem. E ela prevê punições para quem não a cumpra? Não, infelizmente não. Esse é o problema. Porque se essa norma for transformada numa lei, não uma norma que tenha força de lei, se ela for transformada numa lei, normalmente, na aprovação da lei, já vem as sanções. Na sua avaliação, valeria a pena alguma coisa dessas normas passarem a ser discutidas na forma de projeto de lei para posterior aprovação no Congresso? Eu acho que seria uma boa iniciativa, à medida que existe já, a gente tem esclarecido em todos os livros de embalagem que estão disponíveis, né, em vários sites, está disponível, as pessoas não se mobilizam a fazer, né? É uma pena, as indústrias de produtos de consumo perdem uma enorme oportunidade de se aproximar do consumidor, de explicar para o consumidor, né, como é que ele deve fazer isso, para ele poder fazer, né? As prefeituras também, o poder público ainda não começou de fato coleta seletiva, está perdendo uma oportunidade enorme de transformar lixo em energia, em dinheiro, em condição melhor de vida para tantas pessoas. No livro do Instituto de Embalagens que dirige, há uma referência à Alemanha, onde um consumidor que devolve uma garrafa PET tem um desconto na sua conta de 25 centavos de euro. Ou seja, a cada 4 garrafas PETs que ele devolve, ele tem um desconto de 1 euro.
Isso deve ser um vigoroso incentivo para que eu faça essa coleta seletiva, a logística reversa da garrafa PET. O que falta para introduzir alguma coisa dessa no Brasil? Eu acho que isso seria uma coisa fácil, não teria custo. Mas quem está pagando, na verdade, o próprio consumidor paga. Porque quando ele compra a garrafinha do refrigerante dele, ele paga 25 a mais. Então ele é praticamente obrigado a devolver. Mas lá você tem toda uma estrutura. Se você for numa banca de jornal, numa farmácia, num supermercado, num posto de gasolina, você pega de volta. Então está instituído uma logística reversa. E não é difícil, porque ela se paga. Você imagina a recuperação de PET, a recuperação de vidro, com certeza se paga. Então isso é meio que para obrigar o consumidor a devolver, a ter o cuidado. Parabéns pelo seu trabalho. Agradecemos imensamente a sua participação. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar o trabalho e ficamos à disposição da população e do Viver Sustentável. Obrigada. Para saber mais informações sobre sustentabilidade, acesse nosso site viversustentável.net. Mande e-mail com suas dúvidas e sugestões para contato@viversustentável.net. E o Viver Sustentável fica por aqui. Mas lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!